Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu quero deixar registrado aqui uma experiência que Deus me lembrou, porque quando eu retornava hoje da caminhada, Deus falava muito para mim assim, autoridade, autoridade. E eu, claro que na mesma hora me lembrei dessa situação. Eu, quando estava na igreja, eu fui um tempo do Ministério de Missões. E sempre tinha evangelismo. Eu, na maioria das vezes, estava no evangelismo. E nós entramos, né, numa casa onde a filha da pessoa que morava era espírita. E nós fomos lá algumas vezes, né? E nesse negócio de estar indo sempre, ela já conhecia, né, toda a movimentação, né, que eu era cristã, que eu estava ali para fazer a obra de Deus, enfim. A mãe era também, só que a mãe já não estava mais frequentando, era uma pessoa idosa e tal. Teve um certo dia, eu estava sozinha nesse dia, a gente já estava também assim, bastante experiente, a gente se espalhava, né? Cada um ia para um lado, às vezes ficavam dupla, né? Dependendo da situação, ficava sozinha, enfim. Nesse dia eu estava sozinha. E aí a mãe, né, a senhora falou assim, você pode fazer uma oração? Eu falei, posso, senhora, claro, com certeza. A filha entrou, me cumprimentou, mas não quis participar, né? Respeitou ali a situação e foi para a cozinha. Eu comecei a orar, mas eu orei baixo, eu orei baixinho e tal. Tava eu, ela, acho que tinha umas duas pessoas, se não me engano. E eu tava assim com o olho não totalmente fechado, mas estava mais para fechado do que aberto. Devido ali à situação, né? Não era uma oração de libertação, de espantar nada. Estava orando normal. Só que, sabe, no meio da oração, assim, eu percebi que vinha uma coisa na minha direção. Eu fiquei observando e orando, normal, tom baixo. Eu sei que veio, e parou no meu pé. Eu olhei assim, era a filha dela, que caiu no meu pé, literalmente, manifestada. Só que assim, manifestada, mas não fazia nada assim demais, não, sabe? Mas eu percebi que ela estava manifestada porque ela revirava os olhos e tal, fazia uns movimentos estranhos e tal. E eu permaneci ali, afastei um pouquinho, né? Porque poderia ser que ela me derrubasse por algum motivo. Continuei orando, concentrada no mesmo tom de voz, não gritei, não espantei nada, não, continuei orando. Só que eu já ia parar, intensifiquei, fiquei firme ali na oração, orando, até que teve um certo momento que ela desfaleceu e, tipo, meio que desmaiou, assim, e logo na sequência acordou, assim, abriu os olhos, né? Quando ela olhou para mim, eu olhei para ela, ficou aquela situação meio esquisita. Ela foi, olhou para mim, se levantou, eu falei, você quer ajuda? Ela, muito sem graça, ela foi e falou assim, ai, me desculpa. Eu falei, não, você não tem que me pedir desculpa nenhuma. Aconteceu, é assim mesmo, não estou aqui para criticar ninguém, estou apenas fazendo uma oração e aconteceu. Ela, eu não queria participar, fui lá para a cozinha, mas quando você começou a orar, de repente uma força foi me levando lá para perto de você. Eu falei, ah, tá, não se preocupa não, tá tudo bem e tal.
Duas coisas aconteceram ali, né? Depois desse fato, né? Ela começou a pedir oração para o filho, que estava tendo problema, não sei o que tinha acontecido lá. E, tipo assim, deu a entender que ela começou a respeitar, sabe, o poder de Deus. Eu não tive, assim, mais contato para saber, né, se ela se converteu, enfim. Eu não fiz apelo nenhum no dia, não acho que eu achava que eu não tinha nada a ver. Mas assim, o que Deus, né, confirmou muito no meu coração foi isso, a autoridade, né, que Deus te dá dele, não é sua. Você não tem autoridade nenhuma, né, mas Deus dá essa autoridade pelo nome dele, né, para você não permitir, né, que em nada ganhe o poder dele. Então, onde ele estiver, todo mundo tem que sair, isso é o óbvio. E foi o que aconteceu, né? Ela tentou fugir, né? Porque ela não acreditava, né? Enfim, não estava querendo participar do direito dela. Mas Deus é tão poderoso que não permitiu que ela se mantivesse daquela forma que ela estava. Então, mostrou, né? Realmente o que estava nela e ela ficou bem ali depois. Então, isso é poder de Deus, isso é autoridade no mundo espiritual que nós devemos tomar posse, porque aonde tem um filho de Deus, o mal não pode habitar, o mal não pode ficar. E eu aprendi isso. E estou passando para vocês essa experiência, tá? Fica com essa palavra no seu coração e toma posse da sua autoridade no mundo espiritual. Amém? Beijo. Tchau.